eu primeiro. Fiquei com o bombom e você só com barbante. Eu fiquei com o bombom e você só com barbante. Eu nem ligo. Uma caixa de bombom. Agora quem ficou com bombonzinho é... Vovó, tem uma coisa no meu ouvido. O quê? Deixa eu ver. É só uma muriçoquinha. Ei, vizinha. Que foi, vizinho? O que você quer? Era a minha chapinha que você pegou emprestada e não me devolveu. Olha a situação do meu cabelo como tá, ó. Eu preciso da minha chapinha. Vai, pega essa chapinha aqui. Só me dá Vou mesmo.